Oi, turma. José Carlos de Luca, alguém me tocou. Capítulo hoje. Nosso nome está escrito no céu. Lelê, que bom. Jesus pronunciou tais palavras aos 72 discípulos que ele havia enviado às diversas cidades para a pregação da Boa Nova. Os discípulos voltaram felizes da missão realizada, pois alegaram a Jesus que até os demônios lhes haviam obedecido quando foram expulsos pelo poder do seu nome. É possível imaginar como os discípulos se sentiam orgulhosos com os feitos obtidos. No entanto, o mestre lhes dava um belo ensinamento, o qual também se aplica a todos nós. Jesus fala para os discípulos não ficarem alegres porque os espíritos maus lhes haviam obedecido. O verdadeiro motivo da alegria, segundo Cristo, deveria ser porque o nome de cada discípulo estava escrito no céu. A vitória verdadeira, portanto, não é vencer o inimigo, é ter o nosso nome gravado no céu. Quantas vezes nos apegamos a práticas religiosas com o único intento de nos livrarmos das influências espirituais negativas, quando na verdade nosso verdadeiro propósito não deveria ser tão somente nos livrarmos do mal, mas também nos voltarmos à prática do bem. Esta foi a advertência que Jesus fez aos discípulos e que, passados mais de 2000 anos, ainda continua tendo total serventia para nós. Certa feita, um sacerdote católico perguntou ao Dalai Lama, líder do budismo tibetano, qual seria a melhor religião? A resposta não poderia ter sido melhor. A melhor religião é aquela que te faz ser uma pessoa melhor. Isso é o que nos conduz a ter o nome escrito no céu. Não basta nos livrarmos do mal, é preciso fazermos o bem. A religião não pode ser vista como um mero aspirador de pó, mas das nossas mazelas espirituais, mas sim como um trampolim dos nossos potenciais de amor e sabedoria. Não basta pedirmos a Deus que nos livre do mal, sem que nos empenhemos no exercício do bem, pois o mal nada mais é do que a ausência do bem. A verdadeira alegria, afirma Jesus, somente se conquista quando Deus escreve o nosso nome no céu, pelo bem que fizemos na terra. Hermógenes, escritor brasileiro que se dedica ao crescimento espiritual das pessoas, escreveu com sabedoria: esqueça-se de sua própria felicidade e empregue seu tempo, seus talentos, seus esforços, suas energias em proveito da felicidade de seus irmãos de humanidade. Faça isso e verá que as pessoas que aprenderam a se dedicar aos necessitados, além de não terem mais tempo para se preocuparem consigo mesmas, passaram a gozar uma condição que se pode dizer feliz. Há muita gente querendo arrombar as portas do alto, com o coração fechado ao seu próximo. O guia espiritual Irmão José afirmou que o Cristo desceu à terra para que com ele aprendêssemos a subir aos céus. Tocar o coração de Jesus é tocar aqueles que sofrem sem remédio, sem esperança, sem o amparo do mundo. A melhor oração que se pode fazer ao Cristo é socorrer alguém em aflição. Jesus nos ouve melhor quando somos capazes de ouvir os gemidos de dor e angústia da multidão que continua faminta esperando a multiplicação de pães e peixes. Não é o conhecimento das leis sagradas que nos salva, não é a mera adesão a esta ou aquela religião que nos redime, mas somente pelo lápis da caridade é que o nosso nome será escrito no céu. Citamos em um dos nossos livros o pensamento de Madre Teresa de Calcutá, que afirmava se sentir um pequeno lápis na mão de Deus, e que ela estava enviando uma carta de amor ao mundo. Nós também somos um lápis na mão de Deus. E o Pai deseja enviar por nosso intermédio uma mensagem de amor ao mundo, não uma mensagem de comodismo, medo ou indiferença em relação aos nossos irmãos de caminhada. Enquanto cada um procurar viver só para si, não encontrará a verdadeira alegria, pois esta, segundo Jesus afirmou, somente se alcança quando o nosso nome está escrito no céu, com as letras do amor ao próximo. Muito melhor do que simplesmente derrotar o inimigo espiritual é fazer muitos amigos na terra e no céu. Então vejam bem, né? Nosso nome está escrito no céu. Nós nascemos para quê? Para evoluir. Então não adianta a gente só querer tirar as coisas da vida da gente, né? Tira o mal de mim, me protege do mal, me alivia do mal. Não. Jesus e a espiritualidade maior vai estar sempre nos ajudando, isso é fato. Só que a gente tem que fazer a nossa parte, né? E qual é a nossa parte? Eu começo por mim. Então eu começo a tratar bem o meu corpo, que é a minha casa. Pelo menos enquanto eu estiver aqui encarnada. Eu trato bem o meu espírito, que é eterno, e eu não vou conseguir me livrar dele. Então ele, onde eu estiver, eu vou ser sempre espírito. Seja aqui encarnado ou fora daqui, eu tenho que cuidar dessa parte. Eu tenho obrigações comigo, e depois eu tenho que olhar para o lado aqui e falar,
com o próximo. O próximo quem é? Quem está dentro comigo na minha casa. Eu moro com meus pais? São meus pais. É meu irmão? É meu irmão. É meu filho, meu marido, meu namorado, meu amigo, meu aluno, meu patrão, o colega que trabalha comigo no meu serviço, aquela pessoa que pega o ônibus comigo. A gente tem que começar a olhar, né? Olha a nossa volta e começar a cuidar dessas pessoas tanto quanto a gente cuida da gente. Fazer a essas pessoas justamente o que a gente gostaria que fizesse com a gente, né? Então, não adianta eu apenas falar. Eu preciso fazer. Então, quando Madre Teresa, né, ela teve um monte de defeito? Teve. Como todo ser humano teve. Ela não é a santa que todo mundo conhece. Ela também teve um histórico ruim. Claro que teve. Todo mundo tem. Todo mundo tem o pezinho lá no, no lado esquerdo, né? Todo mundo veio de lá. Então, é um ser em evolução tanto quanto a gente. E ela disse uma frase maravilhosa: eu sou um lápis na mão de Deus. Então, ou seja, Francisco de Assis dizia exatamente a mesma coisa: Senhor, que eu seja instrumento de vossa paz. Francisco de Assis também fez um monte de coisa errada. Depois ele foi lá e, pum, vamos mudar tudo isso. E mudou. Se tornou uma pessoa melhor, mais humilde, mais humana, né? E evoluiu espiritualmente com isso. Então, toda vez que a gente fala, quero fazer pelo próximo, parece que acende uma luz, assim. Não é querer, eu vou fazer o bem porque eu vou receber. Aí já era. Aí você não vai receber nada. Mas se você fizer na intenção de realmente transformar a vida do próximo, sem querer nada em troca, por amor, simplesmente por dedicação, por caridade, por um sentimento de se colocar no lugar do outro, aquele sentimento de empatia, sei lá, é gostoso. É bom você saber. Eu, quando dou lembrancinha, né, eu dava na sala de aula para criançada, eu tirava da sala, levava no comércio que tinha na porta da escola, né, da Cris, e falava, vai lá, pega R$ 1 de doce, R$ 2 de doce, que eu vi o brilho dos olhos daquelas crianças pegando as coisas. Eu não fazia aquilo para me aparecer, nunca fiz. Eu fazia aquilo para fazer matemática em primeiro lugar, a gente não saía da sala de aula à toa, era para trabalhar. E em segundo lugar, eu adorava ver o jeito que eles ficavam eufóricos porque iam comprar doce. E alguns tinham condições de fazer aquilo, até para mais, mas alguns não tinham. E aqueles que não tinham condições é o que me deixava mais feliz, porque eu falava, olha lá, olha como é que fica, né? E todo lugar que eu vou, e eu gosto de fazer as lembrancinhas, né? Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, eu gosto de dar isso para as crianças, eu sinto prazer nisso. Então eu pesquiso coisinhas bonitinhas, balinha, né? Agora na festa junina eu pesquisei um monte de doce e tal, porque eu me realizo de imaginar o rosto da criança pegando aquilo ali e falando, nossa, né? Quanto doce! Nossa, isso daqui eu nunca ganhei. Como eu tive o Pablo uma vez, um aluno meu, que quando o terceiro Maitá veio fazer uma visita na minha sala de aula, eu pedi 4 policiais para fazer uma palestra. E o terceiro Maitá, o comando dele, né, o comandante Luiz, ele mandou para mim 27 policiais. Um ônibus lotado de polícia e 2 carros lotados de polícia. Quando eu vi aquele monte de polícia, que tinha mais polícia na minha sala de aula do que Itaquá inteira, eu fiquei assim, radiante, né? Porque eu falei, caraca, vai ser aquele trabalho, né? Então, eles não fizeram o que eu pedi, fizeram muito além do que eu pedi. E aquilo me marcou enquanto professora. Agora, pensa meus alunos, então, a loucura que não foi. Quando a molecada entrou no ônibus, e eu não sabia, tá? Detalhe, eu não sabia. Eu sempre pedi coisas para PM e sempre tive coisas a mais do que eu pedi. Eu não sabia o que eles iam aprontar. Quando meus alunos entraram dentro do ônibus, entrar fora também não dá. Quando eles entraram no ônibus e saíram na outra porta, o primeiro a entrar foi o Pablo, CT, né? O Joãozinho da vida, que era o Pablo. Ele foi o primeiro a entrar. Quando ele saiu na outra porta, ele gritou de lá na frente de todo mundo: professora, eu nunca ganhei tanta coisa. Era um saco de material, uma sacola de material escolar, uma sacola de doce e uma sacola de brinquedo. Ele saiu com 3 sacolas na mão, maior do que ele, que era um catatauzinho assim. Então, aquela dedicação daquele comando, daqueles policiais em relação aos meus alunos, não marcou só a vida da professora, como marcou muito e além do que se esperava a vida daqueles alunos. Tirando, inclusive, alunos do crime, tirando alunos do foco de coisas erradas.
Aquela luz daquelas pessoas iluminou a vida de 30 crianças de manhã e mais 30 crianças à tarde, que eu tinha 60 no total. Então, a dedicação que a gente tem às pessoas para o bem, ela não é perdida, de forma nenhuma. Por isso que falo que o nome acaba sendo gravado no céu. Quando você faz essas coisas, o seu nome está lá. O que você fizer fica tudo gravadinho. Quando você desencarna, você vai dar de frente com tudo aquilo que você fez. Para mim, você pode mentir. Para Maria, você pode mentir. Para o João, você pode mentir. Mas para o céu não tem jeito. Não tem como escapar. Eu conheço pessoas que falam, eu sou uma pessoa sincera. Quem te conhece que te compre, né? Não tem nada de sinceridade. Para mim, pode ter mentido, me feito mal e tudo mais. Porque eu fui enganada, né? Eu deixei me enganar com aquela pessoa. E muitas outras vão ser enganadas, com certeza, porque a pessoa fala mansa, né? É o tipo que conquista fácil, porque é doce, meigo, gentil. Mas lá em cima, a prestação de contas só está crescendo. Então, o nosso nome está gravado em tudo aquilo que a gente faz, de bom e de ruim. Então, vamos procurar fazer o que é certo, para que a prestação de conta depois dê para pagar, né? Vamos para oração. Querido Jesus, eu procurei por muito tempo ter algum poder espiritual sobre os meus inimigos. Sempre estive preocupado em me defender da inveja, das energias negativas que porventura lançavam sobre mim. Ou seja, coitadinho, né? Queria a todo custo derrotar os inimigos, procurando-me excessivamente com o mal, preocupando-me excessivamente com o mal de que poderia ser vítima. Mas não havia percebido que, segundo o seu evangelho, somente o bem é que me neutraliza das influências negativas. Não deve haver, para mim, doravante, melhor proteção espiritual do que aquela que nasce do bem que eu consegui fazer ao meu próximo, do bem que brota das minhas palavras, que nasce dos meus pensamentos e que molda as minhas atitudes. Ampara-me, meu amigo, para que eu não esqueça disso um só minuto do meu dia, porque o bem que eu deixar de fazer será o mal que me visitará logo mais. Eu quero ser um lápis em suas mãos, Jesus, e gostaria que com este lápis você escrevesse meu nome bem bonito nas páginas do céu. Assim seja, né? Então, que a gente tenha aí boas atitudes, bons pensamentos, principalmente para com o próximo, tendo empatia, né? Nos colocando no lugar do outro, fazendo sem querer nada em troca. Que Jesus nos abençoe, porque a jornada é difícil, mas ela vale muito a pena.